Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Bom dia a todes, né? Agora acho que estão inventando esse novo termo para não ter que falar todos e todas. Parece que tem o termo todes, com E, que aí generaliza tudo. Todos, aqui na região de Floripa é todos, todos. Bom, que bom que vocês estão aí. Estou vendo aí uma girafinha, estou vendo um personagem gamer, umas caretinhas, umas letras, mas tudo bem. Só tem uma foto ali, que é a Carolina que tá ali. O resto é tudo ícones, mas tá bom. Vamos lá, eu gosto de ver vocês, mas se vocês não querem aparecer, não faz mal. Tomara que lá na sala vocês apareçam. Quem sabe, né? Vamos para a nossa aula de hoje. Eu não sei mudar. O que, Sara? Você não sabe mudar o ícone ali? É que você tem no. Se você quiser colocar uma foto sua, você tem que ir na configuração da sua conta que você fez o login e alterar lá na configuração da conta, mas não precisa não, isso aí deixa para depois. Bom, muito bem, muito bom dia, vamos começar então a nossa aula de hoje e a gente vai falar ainda sobre qual região, vamos ver quem acerta. Primeira pergunta do quiz de hoje, qual região que é da atividade? Centro-Oeste. Centro-Oeste. Por que região? Quem que não está conseguindo entrar? Fala para mim. O Vinícius falou que tem gente que não está conseguindo entrar. Ali, era a Lívia? Será que ela conseguiu agora? Maria, minha câmera do Note não liga. Ah, não tem problema, gente. Eu só falei de aparecer que eu tô com saudade, eu gosto de ver vocês. Mas tá bom. Felipe pediu para avisar que não está conseguindo entrar. Às vezes é a internet. A internet às vezes fica travando e não entra. Ontem eu fui dar aula também e não estava conectando, mas ele demora às vezes, o computador está lento, né? Vamos lá então. Começando a nossa história, nossa aula sobre o Centro-Oeste. Em primeiro lugar, é importante saber que o Centro-Oeste está localizado na parte mais central do Brasil. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? O Brasil não é um quadrado, né? Apesar de ele ser um grande país, ele não é um quadrado. Aí, quando o IBGE criou as regiões, ele tinha que fazer uma localização, uma geolocalização. Ele traçou uma cruz assim, né, no Brasil, né, dois traços, na horizontal, na vertical e na horizontal, e aí colocou que a área ali mais centralizada seria o centro-oeste, porque pega a parte do oeste do Brasil. Claro que se fosse um país quadradão, aí seria meio complicado falar centro-oeste. Teria que ser tipo um centro-sudoeste, talvez, enfim. Ou vai para um lado ou para o outro. Vamos lá. Nessa região centro-oeste, eu gostaria que vocês aí comentassem e fizessem suas questões para mim. Suas perguntas, suas dúvidas, os seus pareceres, talvez curiosidade, alguma coisa que alguém estava lendo e achou interessante. Lembra que eu falei na última aula que eu gostaria que vocês trouxessem informações, dúvidas, comentários? Na aula passada eu falei isso. Então eu quero que vocês hoje participem da aula, falem, escrevam. Que tipo de informação vocês trouxeram que achou interessante do Centro-Oeste, que é diferente das outras? Tem dúvidas nem perguntas, mas se a gente não tem. Tem sim, tem sim. Alguma informação, estou falando, Gilson. Por exemplo, você estudou o Centro-Oeste. Vou dar um tema aqui para alguém comentar. Na parte de economia do Centro-Oeste, o que vocês encontraram? O que vocês aprenderam? Quero ver isso de vocês. O que vocês aprenderam na parte da economia do Centro-Oeste? O que se faz ali economicamente? O que se produz? Qual que é o principal, a principal atividade econômica? Depois eu vou colocar tudo isso no quiz, no final da aula.
Oi, oi, oi. Oi? Nada? Oi? Ah, então vamos embora. Tchau. A Lívia falou. Oi, Lívia. Quem mais que falou que é do coelhinho ali? Ah, o Suri, é o Bruno. O Bruno sempre participa também. Vamos lá. Vou ganhar ponto Então, extra por ter falado com você? nossa, não, quem sabe você ganha uma participação especial no programa Silvio Santos. Ah, Vai show para um o milhão. Silvio Santos. Vamos lá. Ah, o Centro-Oeste, gente, ele é muito, muito ou é pouco ocupado? Pergunta boa. Muito ocupado pela população ou pouco ocupado populacionalmente? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Nossa, o professor tá doidão e tá gravando essa aula. Ele é pouco povoado. Agora eu quero saber, vamos ver quem é bom de estudo aí. Essa aula vai ser tal, 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 tal. Ou seja, eu falei, tem que responder rápido. Se uma região é muito povoada, isso quer dizer o quê? Ou seja, resume essa questão aí. Uma região muito povoada. Isso está dizendo o que sobre ela? Região muito povoada. Pode falar no microfone se quiser, levanta a mão. O pinguim, ele levanta a, a asa. O pinguim é quem? É a Ana. Grande população. Opa, a Sara falou que é uma grande população. Todos concordam que se uma região é muito povoada, ela tem uma grande população? Todos concordam? Isso vai ser um debate, hein? Eu vou pegar metade aqui da minha tela, vai responder, e outra metade vai debater com isso. Fazer perguntas, fazer questionamentos. Eu gostava de fazer debate dentro da sala de aula, porque daí a gente fazia um tema, e nesse tema a gente pegava e discutia sobre ele. Vamos lá, vamos lá. Então, se é uma região muito povoada, quer dizer que tem uma grande população? Não necessariamente. Sabe por quê? Principalmente porque, assim, se eu tiver, olha lá, tem uma grande ocupação populacional, Vini, grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrados. Agora sim, agora especificaram melhor, muito bem. Se é muito povoada, quer dizer que a ocupação da área, ela está muito, digamos assim, a área está muito ocupada. Ela tem uma concentração de pessoas muito grande. Não necessariamente quer dizer que tem uma grande população. Por exemplo, nós estamos, se eu pegar, por exemplo, uma cidade pequena, Governador Celso Ramos, certo? É um município pequeno. A área não é tão grande e a população também não é tão grande. Então, ele não é muito povoado ainda. Digamos que ocupe todo o município de Governador Celso Ramos. Ela vai ter, vamos dizer assim, que se tiver 100 mil habitantes, nós temos hoje em cerca de 14 mil habitantes em Governador Celso Ramos. Digamos que chega a 100 mil, vai dar quantas vezes mais? Mais de 5 vezes aí praticamente, né? Então, assim, com 100 mil pessoas dentro do município, vai ter uma concentração maior de pessoas. Aí ela vai se tornar uma região, uma área muito povoada, ok? Já com 14 mil habitantes, ela ainda tem muitos espaços livres, então ela não é muito povoada. O Centro-Oeste é mais ou menos assim. Acontece que no Centro-Oeste, as áreas ocupadas são as áreas de cidades, é urbanizado. E claro que dentro das cidades ali existe uma concentração maior. Porém, existem lá no Centro-Oeste muitas terras, muitas áreas de cerrado, né, de áreas de parques ecológicos, chapadas. Existem também áreas agrícolas, muitas áreas agrícolas que são apenas, né, para o uso do setor primário.
Então, ainda assim, no Centro-Oeste, existem poucas áreas ocupadas. A preservação ambiental é importante. Infelizmente, não está acontecendo muito bem, sabe? No Brasil, por mais que acontecem queimadas naturais, a maioria tem falado que existem queimadas criminosas. E aí está acabando com a preservação ambiental. O Brasil está com um calor insuportável. Nós estamos tranquilos aqui na região sul, mais próximo aqui do litoral. Agora, passou ali de Curitiba, de Paraná para o norte, está muito quente o Brasil. E isso é influência também dessa grande quantidade de queimadas que está acontecendo. O ar fica mais seco, o ar fica poluído, o gás carbônico aumenta, e aí cria um efeito estufa regionalizado. Vocês sabem o que é o efeito estufa? Sim, quem sabe levanta a mão ou fala, eu sei. Vou falar sobre o efeito estufa para vocês, que é muito, muito interessante. Não sei se eu falei numa aula, não, eu falei para o 6º ano sobre o efeito estufa. Para vocês eu não cheguei a comentar, talvez no ano passado. Enfim, vamos lá. O efeito estufa, ele é exatamente um tipo de situação, de efeito que acontece no planeta Terra, que é natural, é óbvio. E esse efeito estufa, ele faz com que a Terra decida, certo? Então, assim, vou pegar umas imagens aqui, cadê? Aqui. Que, por exemplo, quando tem a entrada dos raios solares aqui no planeta Terra, tem uma imagem, sumiu. Cadê? Deixa eu voltar. Essa aqui não. Aqui. Quando existe aqui, ó, a entrada dos raios solares no planeta Terra, tem o albedo, né? O albedo é aquela reflexão, acho que isso aqui está até melhor para ver. Tem o albedo, que é a reflexão, quando alguns raios solares eles encontram as nuvens, encontram gases e são refletidos, ou a superfície da Terra, também água, neves. Quanto mais branco, mais neve tem, mais reflexão, mais o albedo é maior. E quanto mais escuro, mais esquenta, mais absorve energia, tá? Então, assim, quando existe o efeito... Vocês estão me ouvindo aí? Alguém só dá um ok aí? Estão vendo a imagem? No áudio aí? Ok. Sim, estamos ouvindo. Ok. Tá bom? Ok. Então, assim, ó, quando existe a entrada dos raios solares no planeta Terra, esses raios solares não são 100% absorvidos, ou eles não são 100% utilizados ali pelo planeta, vamos dizer assim. Praticamente 50% é que fica ali no planeta Terra. O restante é refletido, o restante ele é absorvido pelas nuvens, pelos gases. Na superfície mesmo, cerca de 50%. E aí, quando ele se transforma em calor, tá vendo aqui essas ondas de calor aqui, ó? Essas ondas, exatamente ondas. Quando você olha o asfalto quente, aquele asfalto na rua que está quente, ela fica tremendo o ar, assim, ó, quando está muito sol. Só você abaixar que você vê a churrasqueira, o ar fica tremendo, porque são ondas de calor. Daí, o que acontece nas cidades, principalmente? Tem muita emissão de gases do efeito estufa. O gás carbônico, que é o CO2, o gás do enxofre, o tipo SO2, o gás do nitrogênio, o N2O, o CH4, que é o gás metano, que é principalmente liberado pela decomposição de matéria orgânica. Sabe, quando você, por exemplo, vai numa estação de tratamento de esgoto? Nossa, eu nunca fui, professor. Eu já fui umas 2 vezes, para dar aula, inclusive. Não dá nem para respirar direito na estação de tratamento de esgoto, por quê? É muito cheiro de gás metano e enxofre, que é da decomposição da matéria orgânica ali dos dejetos humanos. Enfim, esses gases, eles acabam criando uma barreira, uma redoma aqui na atmosfera. Aí, o que acontece? Nessa barreira aí, nessa redoma, ele segura esse calor. Por isso é chamado efeito estufa.
a terra, ela fica como se fosse uma estufa, já viu? Quando você pega uma tampa de vidro, assim, e coloca numa panela que está fervendo ali, a água vai toda ficar presa, o calor vai ficar preso dentro da tampa ali. Se você tira a tampa, automaticamente sai aquele calor. Voilá! Aí que está. O planeta Terra é da mesma forma. Os gases, eles criam um efeito estufa. Quanto maior a quantidade de gases, maior a quantidade, mais espessa vai ficar essa estufa que vai prender o nosso calor, certo? Por isso que a gente fala, então, quer dizer que se você queimar muitas árvores, se você queimar combustíveis fósseis, vai aumentar o efeito estufa e a Terra vai derreter? É isso? Não é que vai derreter. Ó, apareceu até alguém que curtiu o Instagram lá. A Sara. Bom, mas olha só, não vai derreter a Terra. Não vai derreter se não aumentar tanto o efeito estufa. Agora, da forma que está indo, deixa eu aceitar aqui, a Stephanie. Da forma que está indo o aquecimento global, se aumentar um grau apenas na temperatura média do planeta, isso já é capaz de levar, por exemplo, ao acontecimento de furacões, tempestades. Vocês têm presenciado aqui no nossa região que tem aumentado a quantidade de ciclones na nossa região. Eu falo isso porque quando eu era mais jovem, né, na idade de vocês, a gente não escutava muito sobre tantos ciclones acontecendo durante o ano, certo? Então, assim, o que acontece? Existe uma barreira do efeito estufa, aumenta o calor, certo? Aumentou o calor, vai aumentar a convecção do ar. Ou seja, o ar quente vai começar a subir, ele vai esfriar um pouco lá em cima e vai descer, vai começar a ficar muito mais movimentado esse ar. E aí a gente não tem como controlar a natureza. Vai ficar complicado, entende? Então, o efeito estufa, as queimadas, a Amazônia, tanto a Amazônia quanto o Cerrado e o Pantanal, que estão sendo queimados ali, isso vai gerar uma influência muito grande. Deixa eu ver, parece que tem perguntas ali, deixa eu ver. E quando eles vêm, eles não saem e começam a esquentar a terra. Não entendi. E quando eles vêm, eles não saem e começam a esquentar a terra. Quando esse calor não sai por causa do aumento do efeito estufa, a terra aquece. Aí vai gerar o quê? Derretimento das geleiras, as montanhas também vão derreter. Aí alguém até colocou assim, se baixar 10 graus, vai nevar? Com certeza, algumas áreas mais localizadas próximas dos polos, se abaixar 10 graus na temperatura geral, na temperatura global da Terra, aí vai começar a ter muita região com neve mesmo. Mas é meio que difícil, ou quase impossível acontecer isso, porque só tem aumentado o aquecimento da Terra e não diminuído. Por quê? Tira a floresta, tira a vegetação, a umidade do ar, ela diminui. As plantas ajudam na regulação da temperatura também. Elas ajudam na retirada do gás carbônico. Né? Pensa numa floresta enorme, cheio de carbono ali, numa floresta. Porque as árvores têm carbono na sua constituição física, do seu caule, né? Principalmente das folhas. Ela tira o gás carbônico do ar. E o gás carbônico contribui muito para o efeito estufa. Então, nós temos que tomar esse cuidado da questão da queimada. Às vezes, até você fala assim, mas então não pode mais fazer um churrasco? Não pode acender uma lenha? Claro que, se a gente for pensar num grau pequeno, assim, algumas pessoas fazendo isso não vai gerar muitos problemas. Mas os maiores problemas estão relacionados a queimada de florestas, de áreas vegetais enormes, queimadas que acontecem, por exemplo, clandestinas, certo? E aí vai prejudicando tanto a natureza quanto os seres humanos, porque quanto mais poluentes também tem de fábricas, de carros, até muitas
muitos carros agora, está acontecendo alguns países que as legislações na lei do país está obrigando alguns carros a fazerem motores menos poluentes. E para fazer um motor menos poluente, você tem que parar de consumir combustível fóssil, ou seja, combustível que vem do petróleo, da gasolina, né? Então, o que você tem que consumir? Tem que fazer uso de combustível, por exemplo, o etanol é menos poluente, é menos, assim, agressivo, mas, assim mesmo, ele também gera aquecimento. Deixa eu ver as perguntas ali, o seu comentário. Vai vir verão, tomara que as queimadas não aumentem, mais do que já está, é isso mesmo. Quem diz que é possível, só que é difícil, então é possível. Meu Deus. O Gilson já está filosofando. Bom, então, voltando a falar do Centro-Oeste, um dos grandes problemas, então, é a questão das queimadas. Outra coisa são os garimpos. Ainda tem muitos garimpos que acontecem no Centro-Oeste que prejudicam muito a fauna e a flora da região. Por quê? Alguns garimpos utilizam, por exemplo, o mercúrio, né, para você separar o ouro. E esse mercúrio é um metal pesado. Ele é um tipo de metal líquido que ajuda a separação ali do ouro, da terra, do barro, né? E ele acaba caindo no rio. E desse rio, por exemplo, os peixes podem se alimentar, pode filtrar essa água ali e pegar esse mercúrio e ficar na sua corrente sanguínea. E aí pode ser que alguém vai comer esse peixe. E aí alguém vai comer peixe contaminado com mercúrio, vai entrar na corrente sanguínea, pode ir para o coração e parar o coração. Nossa, mas professor, você está viajando, é impossível. Você acha que um peixinho vai filtrar o meu... Agora pensa, uma grande quantidade de mercúrio, uma grande poluição, esse mercúrio ele não se dissolve, ele não sai da natureza. Então, os garimpos também são prejudiciais. Agora, é só coisa ruim que tem no Centro-Oeste? Não. Aí eu estava perguntando lá no começo, qual que é a questão da economia, o que mais se produz, o que mais se investe, né? Principalmente na agropecuária. Então, o Centro-Oeste cresceu muito economicamente pelo investimento na produção de soja e na criação de gado bovino, principalmente, né? Onde tem as maiores fazendas de criação de gado. O que pode acontecer, né, é que mais áreas vão ser ocupadas pela agropecuária, para a produção. Se você tem que ter ocupação de áreas para fazer pastos, por exemplo, o que vai ser feito? Tem que desmatar, tem que tirar a floresta, né? Então, infelizmente, também gera desmatamento. Então, o que teria que ser feito? Como eu sempre falo, eu achei uma coisa interessante, eu busquei informações, que é a integração entre floresta, pecuária e lavouras. E essa integração ela faz com que haja um crescimento, haja uma agregação de valores, inclusive. Então, por exemplo, se você tem só o pasto, você põe floresta no meio do pasto, claro que não vai ocupar toda a área, e que vai ter corredores para o gado, e vai ter sombra, e ainda vai conseguir produzir alguma lavoura. Tem vídeos na internet que você encontra isso. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, vou deixar um link para vocês verem o vídeo, que fala sobre essa questão aí da floresta integrada com as outras culturas, certo? Então, eu gostaria de saber de vocês aí, né, alguns que chegaram depois, se tem dúvidas nas atividades. Pode falar. Estou esperando. Oi, ninguém tem dúvidas, então? Podemos ir para casa? Ah, não, eu já estou em casa, esqueci disso. Não tenho dúvidas, sem dúvidas. Pior que eu senti muitas dúvidas. Sem dúvidas. Nossa, tá todo mundo sabendo tudo. Muito bem. Ô, professor, não, eu tenho uma dúvida.
Opa, pode falar. Por que escada rolante não rola? Essa dúvida é cruel. Essa aí você vai Agora ter que eu... perguntar pro... Não é. Depois acho que eu peguei Essa é, pesado. Rola, né? Ela essa é, rola, você tem que Ela perguntar... rola, ela vai ela vai por rolando trás. assim. É, Ela não. Não, ela não... não, é... Não, na verdade, Não, mas ela, ela mas enrola. ela não gira de rolar. Ela rola, Ela né? não Ela rola, vai. ela não Porque a rola. pessoa que criou ela caiu da escada e saiu rolando. Ela chamou de escada rolante. Inteligente, Ó, eu gostei. agora, eu sei que vocês estão Tá. enrolando, então agora é sério. Eu vou mostrar ali para vocês. Dê uma olhada no vídeo ali, peraí. Cadê? Eu tenho que... tô enrolando aqui. Aquilo que eu estava falando sobre o sistema de integração, estão vendo aí? Ainda não, né? Estão vendo? Avaliados 10 sistemas produtivos diferentes. São testadas as culturas de maneira isolada e as combinações possíveis de integração entre elas. Olha só. Sim, dá pra ver. Vocês estão escutando aí? Tá escutando? O experimento é um experimento de Sim. avaliação de sistemas de produção, em que são avaliados 10 sistemas de produção, abrangendo uma área de 72 hectares, onde a gente tem cerca de 40, exatamente 40 parcelas experimentais. E esses sistemas de produção, eles englobam desde a produção em monocultivo de eucalipto, soja e milho, ou a produção pecuária, em sistemas isolados, que a gente fala, né, exclusivos, ou a combinação de 2 a 2 ou 3 a 3 desses sistemas. Então temos 2 sistemas de lavoura-pecuária em avaliação, 2 sistemas de lavoura-floresta ou pecuária-floresta e 3 sistemas de LPF, que em determinadas épocas do ano tem lavoura ou tem pecuária, ou uma rotação de 2 em 2 anos. Nos tratamentos com componente arbóreo, foi utilizado o eucalipto por ser uma espécie de rápido crescimento. Olha só que interessante. Inicialmente, foram plantados reques de linhas triplas, espaçados entre si em 30 metros. Com o tempo, alguns tratamentos sofreram desbaste. Ficaram apenas com uma linha a cada 37 metros. Tratamentos com árvores, em integração com alguns componentes agrícola ou pecuário, eles passaram por desbaste após o 5º ano de avaliação. O objetivo desse desbaste foi aumentar a entrada de luz. E já vinham demonstrando uma redução no seu potencial de produção de grãos e de capim, justamente por esse sombreamento mais intenso. E a gente fez de 2 formas o desbaste. Temos um desbaste mais... Bom, depois eu vou pegar esse link aqui, eu vou mandar aí, quem quiser assistir, vou deixar no chat aqui. É interessante, principalmente para quem gosta dessa área de agropecuária, quem de repente tem sítio, fazenda na família, apresentar para essas pessoas. Por quê? Eu quando descobri, eu estava pesquisando sobre meios de você não ficar utilizando a terra apenas para um tipo de cultura que é um desperdício. E a Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, eles fazem alguns testes. Você viu que ele estava falando ali que estava diminuindo a produção, tiveram que fazer o desbaste, né? Tem que cortar um pouco as árvores para entrar mais luz, enfim. É todo um estudo que é feito, não é assim, vamos chegar lá, plantar floresta no meio do pasto. Pode ser que o pasto não desenvolva para alimentar o gado. Enfim, então, o que eu estou querendo trazer, mostrar para vocês? Todo ano eu trago, eu mostrei para o 8º ano do ano passado esse vídeo aí. O que eu estou querendo mostrar? Que em nosso planeta, né, nós não podemos simplesmente consumir o que tem ali, né, consumir os recursos e deixar aproveitando com um tipo só de cultura, por exemplo. Dá para fazer, se pensar, é claro, na sociedade, não apenas no lucro. Porque se você quiser lucrar muito, tiver uma grande fazenda, você vai plantar só soja e milho. Vai lucrar bastante, porque vai desenvolver mais, realmente, vai ter mais sol, vai ter mais área para plantio. Então, a Sara falou que o vô dela tem um sítio, tem que fazer amostra de terra, isso é para ver se está produzindo, se tem nutrientes. Então, o que é importante e interessante? Hoje, se eu tivesse uma propriedade de terras, se eu tivesse um sítio, uma fazenda,
eu iria fazer essa tentativa aí de você fazer integração entre as culturas. Por quê? Primeiro que se a gente tiver floresta, ela vai retirar o carbono do ar, vai ajudar o planeta. Imagina se todas as pessoas, todos os governos, enfim, todas as pessoas e instituições que têm terras no planeta Terra, né, que têm áreas de terra, fizessem essa integração entre floresta e produção, né, a produção agrícola ou produção pecuária. Os Estados Unidos, por exemplo, eles devastaram praticamente, né, sei lá, cerca de 80% ou de 70% a 80% da vegetação que tem nos Estados Unidos. Para quê? Para utilizar a lenha e depois produzir nos seus espaços. Mas o que pode ser feito utilizando a própria tecnologia? O replantio, né, reflorestamento, essa integração entre floresta, pecuária e lavoura. Tanto é que as pessoas que fazem esse tipo de serviço podem ganhar também economicamente. Você ganha só com o gado no pasto, coloca floresta, daqui 10 anos, fazendo rodízio, você vai vender a madeira, que vai te dar um bom ganho, né? Você vai, eu tenho gado, mas também estou plantando na outra parte que tinha só pasto, e eu coloquei algumas árvores, e também estou produzindo soja no meio, milho. Você viu que naquela imagem lá do vídeo, ele tinha milho e floresta e também pasto. Dá para fazer essa integração. Então, no centro-oeste brasileiro, tem muita área para fazer isso, tem muitas terras. O que tem que ser feito é todo um estudo, porque o solo tem que ser beneficiado, o solo do centro-oeste não é muito rico em nutrientes, tem que ser tratado, e para melhorar a região ali. Então, nós temos Mato Grosso do Sul, Goiás, e ali a área do Distrito Federal. Enfim, nós temos ali o Centro-Oeste, que é um grande produtor agropecuário no Brasil, mas poderia melhorar, inclusive ajudando ao meio ambiente, trazendo mais umidade para o ar, porque as plantas liberam umidade. Você imagina se a gente consegue recuperar, né? Isso parte muito dos governos de incentivo e também da própria sociedade. É aquela questão, será que eu vou querer ganhar muito dinheiro ou eu posso ajudar de alguma forma o meu país, o meu planeta, né? Então, a gente tem que pensar isso e na nossa casa. Tem quintal? Tem árvore na nossa casa? Será que a gente pode contribuir de alguma forma com a natureza? Pode, começando por nós. Se eu tenho uma casa com quintal, eu não tenho, mas ainda vou ter, já estou buscando isso, eu vou plantar muita coisa que eu puder. Árvore frutífera, vou fazer horta, vou fazer o que puder. Eu lembro que aqui a Ana estava numa aula do professor Tiago, não, era do professor Daniel, que ele falou sobre algumas coisas importantes da alimentação e tal, e eu lembro que ele falou da kombucha, e a Ana falou que tem, né, Ana? Em casa, eu também adquiri... Sim, kombucha, né? Eu adquiri essa kombucha, sei lá como é que fala isso, e agora eu tô utilizando em casa. Aí, não sente nenhum efeito na hora, assim, você acha que vai fazer alguma coisa, não estou sentindo nada de diferença, mas eu sei que ali no kombucha, lá no kombucha, ele tem micro-organismos que são benéficos para o nosso corpo. Então, depois é uma colônia de bactérias. Então, tipo, minha mãe... Se minha mãe sabe fazer também, assim, tipo, eu faço com vídeo, ela segue os negócios de alimentação viva, assim, bem legal. Isso, é bacana. Tem o kefir também, que é bom para o organismo. Sim, kefir. Mas por que essas coisas? Alguns alimentos alternativos, nós temos que começar a buscar também. Porque, infelizmente, nós temos muito agrotóxico, muitos agroquímicos que vão para cima das lavouras e a gente nem percebe e vai lá para o nosso fígado depois, né? Então, a gente tem que, se puder, fazer horta em casa, começar a plantar, ou comprar de pequenos produtores. Aí, inclusive, em Santa Catarina tem pequenos produtores da agricultura orgânica. Enfim, o planeta está mudando, gente, né? As coisas estão acontecendo, o aquecimento está... Não adianta a gente tapar o sol com a peneira
ou fazer vista grossa e falar assim, não, isso aí é normal, o aquecimento da Terra é assim. Quanto mais a economia se desenvolve, mais a busca, a ganância do ser humano para ganhar dinheiro, mais ele vai destruindo o planeta. Então, a sustentabilidade pode acontecer, dá para você desenvolver utilizando meios que você não vai prejudicar as próximas gerações, certo? Vamos lá, então. Vamos partir para o nosso quiz de hoje. A pergunta que vai começar vai ser assim. Eu vou fazer a pergunta, vocês têm 1 minuto para responder, ok? Então, não adianta ser muito rápido, assim, não precisa ser muito rápido, pensa nessa questão e depois responde aí. Vamos lá. A primeira pergunta vai ser relacionado à parte natural, certo? Então, assim, a região centro-oeste do Brasil, ela tem alguns tipos de vegetação que são originais, né? Quais são esses tipos de vegetação originais da região centro-oeste? Vegetações que ocupam a região centro-oeste. Originais, tá? Não estou falando de plantios. Nossa, de 11h40. Vegetações originais lá do centro-oeste. Vamos ver. Ninguém escreveu. Vegetações no centro-oeste. No norte, a principal, a gente sabe que é a floresta tropical, floresta amazônica. E qual seria do centro-oeste, que vocês devem ter feito, estudado em casa, né? Qual a vegetação principal do centro-oeste do Brasil? Alguns estão colocando, já passou 1 minuto, vamos lá então. Gramíneas é uma? Gramíneas é um tipo, digamos assim, é uma característica da vegetação, tá, Ana? Gramíneas são as plantas rasteiras que são formadas por capins, sabe? São aquelas mais baixas, assim. Então, o tipo de vegetação é o cerrado e também a vegetação do Pantanal, que ela é bem mista, né? Então, assim, se a gente falar assim do centro-oeste, os tipos de vegetação ou de biomas, cerrado principalmente, e Pantanal. Também no norte do Mato Grosso tem um pouco de floresta amazônica também, ainda que está sendo devastada, mas tem. Então, o maior e mais abrangente ainda é o cerrado. Então, qual é a característica, uma característica ou 2 características importantes sobre o cerrado? Como que ele é? Que tipo de informações vocês obtiveram aí sobre o cerrado? Qual característica é importante sobre ele? Cerrado é o quê? Tem serra? É isso? Ou não tem nada a ver com isso? Uma dica está relacionada a uma coisa que a Ana falou ali agora há pouco. Perguntou, né? Silêncio. Alguém abre o microfone. Pode falar se quiser. Deixa eu ver ali um comentário. Isso. Repete. Qual é a característica do cerrado, Lívia? Características físicas dele. Sim, aí, ó, tem bastante informação que estão colocando ali. Interessante. Porque, às vezes, quando você faz uma atividade lá, você escreve, você nem presta atenção. Você copia lá do texto e põe. Quando a gente aprende essa informação, entende, você vai captando aqui, né? Seu cérebro vai
vai guardando essa informação. Então, como alguns colocaram, eu vou comentar, tá certo ali. Colocaram assim, ó, é formado principalmente por gramíneas. É a segunda maior vegetação da América do Sul. Sim, a grande parte do cerrado é formado por gramíneas, aquelas plantas de capim, né? Tem arbustos também, mas também tem algumas árvores. Aqui a Ana colocou, é mais seco, tem plantas baixas, árvores tortas. É exatamente isso. As árvores que tem no cerrado, elas têm o caule todo tortuoso, assim, todo torto, por causa do solo, que é um solo pobre, né? Um solo mais... que tem muito metal, que é um solo que durante um tempo fica muito seco, então as árvores não se desenvolvem muito bem. Não é que o cerrado é seco o ano todo, é 6 meses, né, de chuva, 6 meses de seca. Então isso prejudica o crescimento das plantas. É mais ou menos assim, vamos nos alimentar e beber água durante 6 meses. Os outros 6 meses a gente não vai ter isso. Vai se desenvolver bem? Não vai. Vai faltar nutrientes, então elas crescem com dificuldade, as plantas. Tem várias plantas baixas, árvores tortas, quando há mais aglomerado de árvores chamado de cerradão. O cerradão é quando você tem maior quantidade de árvores próximas. Também pode acontecer algumas partes ali, mas essa é a principal característica. Nossa, a aula está acabando? Passou rápido, a aula com vocês passa rápido, porque tem bastante coisa, informação. Vamos lá, última pergunta. Então, para finalizar, qual é o clima predominante da região centro-oeste, para fechar? Clima predominante da região centro-oeste. Essa é fácil, hein? Tem até uma música assim. Moro... A Lívia falou que teve umas curiosidades no jornal. Já colocaram ali a resposta. Sobre o cerrado. Legal, Lívia. Muito bem, tá vendo? Informações são importantes. Assistir reportagens, jornais também são importantes. A gente vê as imagens, né? Eu fui uma vez, eu passei numa área que tinha um cerrado. Aí deu dó porque eu vi um tamanduá na estrada e estava morto. O tamanduá é lá da região do Mato Grosso. É uma das faunas da região do cerrado. E muitos cupins, tinha muito cupinzeiro assim no cerrado. Aí os tamanduás se alimentam desses cupins. Cupinheiros, cupinzeiros, sei lá. Bom, gente, é isso aí. Clima tropical é o principal da região. Ficamos por aqui hoje. Não chorem. Tá? Até a próxima e tenham um bom almoço, um bom fim de semana, um bom descanso. Tchau, professor. Bom almoço. Tchau, professor. Tchau. Esqueci a gravação. Bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Você que sempre vê. Tchau, professor. Desculpa Tchau. ter participado tanto assim na aula.